Boa tarde, temos connosco o Manuel do Nascimento. Obrigado por ter vindo aqui até à RFI. É um prazer acolhê-lo para falar de Napoleão e isto a propósito também da sua obra, a Chronologie commentée de Napoléon, a propósito também do bicentenário do óbito de Napoleão. Então, porquê que Napoleão Bonaparte continua a fascinar desta maneira os franceses e porventura pelo mundo fora, se calhar muito mais do que outros estadistas? A meu ver, eu penso que Napoleão, desde que ele começou a entrar na história de França e do mundo e da Europa, ele fascinou muita gente, muitos países, mas evidentemente, bom, depois causou o que causou no fim da sua vida. Mas eu penso que Napoleão para os franceses foi um salvador. Foi um salvador da França. Ele chegava da França, chegou aqui, era ele que salvava, porque as coisas iam muito mal, com a revolução que houve em França, e eu penso que A instabilidade que ela Exato, provocou? que provocou, evidentemente, e ele, por que razão não se sabe, que ninguém sabe ainda até hoje, porque é que ele chegou onde ele chegou, quer dizer, ninguém sabe. Eu penso que era uma pessoa que lia muito. Ele era infatigável a ler. Ele dormia muitas vezes 2, 3 horas por noite. O resto ele passava da noite desculpe, a ler. Evidentemente que ele lia muito. E eu penso que isso deu-lhe muito impulso quando quando ele chegou a imperador, quando falou com os generais, essa coisa toda. Eu penso que isso deu muita vontade e muita confiança a um homem que conhecia muitas coisas. Conhecia pela leitura. Ele lia muito precisamente porque era uma pessoa cheia de complexos. E você dilo bastante bem. Ele tinha um complexo por ter um sotaque da Córcega bastante carregado, um grande complexo em relação à sua aparência física, que seria algo ingrata. Só tardiamente é que se vai casar e depois, pronto, acaba por se divorciar porque Foi um casamento arranjado. efetivamente ele sabia que, pronto, não lhe estavam a ser fiel, vamos ser brandos na terminologia, não é? Mas ao fim e ao cabo, você dilo, ele chegou a ter pensamentos suicidas quando era jovem, portanto era uma pessoa que na sua juventude estava cheia de complexos. Ora, com tantas fraquezas, acaba por se tornar num déspota e no homem mais poderoso da altura. Mais poderoso, exatamente, que seja em França, que seja na Europa, ele foi o mais poderoso, isso não há dúvida nenhuma, e ninguém pode negar hoje. Chegou a um ponto que ele era o senhor do mundo, ou queria ser o senhor do mundo, mas bom, Obcecado pelo Egito, nomeadamente, ele fazia questão em ir para o Egito, em Egito civilização, e pronto, não é por acaso que temos na Praça da Concórdia, Place de la Concorde, efetivamente um obelisco que vem do Luxor. Então, é uma pessoa que tratava mal muita gente, mandou o Papa para a prisão, não é? sim, mandou para a prisão, como para mim, quando eu comecei a ler os livros sobre Napoleão, que vi que foi um imperador que mandou um papa para a prisão, coisa que eu nunca tinha visto ou lido em nenhum país, e mesmo no mundo, que seja rei, que seja presidente ou imperador, ninguém teve essa coragem. Ele fez porquê? Porque estava a contradizer as ideias de Napoleão. Evidentemente, Napoleão era alguém que praticamente não escutava ninguém, ele só escutava o que ele tinha decidido, o que ele pensava, e tudo isso acabou por dar mau resultado no fim, como, por exemplo, quando ele pensou ir invadir Portugal, por exemplo, que não era uma ideia dele, já era uma ideia muito antiga, como, por exemplo, invadir o Egito foi a mesma coisa. Era uma ideia muito antiga, já que ele tinha lido nos livros. É preciso que as pessoas saibam isso. Mas quando ele tentou queria invadir Portugal, bom, para já enganou o rei espanhol, porque ele disse que ia partilhar o Portugal em 3 partidas, mas que no fim de contas tudo isso na ideia, foi uma ideia falsa, porque era só para ter a passagem para chegar até Portugal. As invasões, uma passagem livre, que era isso que ele precisava. De maneira que isso... Vamos então precisamente chegar às invasões napoleónicas. Você escreveu um outro livro, nomeadamente sobre os 200 anos da terceira invasão, foram 3, que de facto Napoleão levou a cabo. Ele nunca foi a Portugal, esteve em Espanha, mas não chegou a ir a Portugal, mas mandou as suas tropas que estiveram em Portugal, que ocuparam.
e que não foram propriamente bem recebidas, não é? Depois, obviamente que a aliança com os ingleses terá sido determinante para que, mais o descontentamento popular, os franceses fossem escorraçados e voltassem então para este lado dos Pirineus. Ao fim e ao cabo, tem-se a noção de que estas invasões napoleónicas em Portugal são pouco conhecidas, pelo menos aqui em França. No entanto, o Sr. Dilo, também no seu livro, o próprio Napoleão Bonaparte tinha noção de que foi o azar que teve com os seus planos relativamente à Península Ibérica, quem diz Península Ibérica diz Espanha, mas também Portugal, que estariam na origem da sua queda. Sim, quando ele esteve em Santa Helena, ele disse bem que, por enquanto, para ele, por Napoleão, ele disse: só tive alguém que me enganou, foi o príncipe de Portugal. Foi o único que me enganou, quer dizer, que ele verdadeiramente não esperava do que acontecesse, mas Napoleão, ele estava ao corrente que alguém lhe tinha dito, do governo francês, que lhe disse: atacar Portugal é atacar alguém que é da sua pátria. Os portugueses são patriotas. Eles não se vão deixar levar por ideias que não sabem. Depois, ele teve sorte porque a primeira invasão ele conseguiu ir até Lisboa. Porque é que ele conseguiu ir até Lisboa? Porque enganou a Espanha. Quer dizer, que ia partilhar Portugal em 3 partidas. Uma parte era para o príncipe. Para já ele precisou da logística de Espanha, ele precisava de atravessar a Espanha. Exatamente. Para invadir Portugal. Exatamente, não é? E ele foi por causa disso que ele fez a Convenção de Fontainebleau. Em 1800, já não me lembro, ele fez a convenção onde havia justamente essa parte. A ideia era dividir Portugal em 3 partes, uma parte para os franceses, uma parte para os espanhóis, por aí. Exatamente, uma parte para o príncipe que é hoje o primeiro-ministro de um país. De maneira que ele conseguiu ir até Lisboa nessa mentira que pregou aos espanhóis. Foi por causa disso que depois, na segunda e na terceira, ele tentou ir para outros lados, porque já não podia ir para o mesmo sítio, já tinha que atravessar a Espanha com menos caminhos em Espanha, evidentemente, porque quando foi a primeira invasão, ele atravessou a Espanha praticamente toda para chegar até Lisboa. Depois ele começou a atacar o norte, evidentemente, a atacar o norte de Portugal, e já precisava de menos espaço em Espanha. E foi aí que, a primeira invasão, chegou até Lisboa, mas não foi muito longe. Mas tem que se dizer também que na base destas invasões esteve a política portuguesa relativamente à Inglaterra. Portugal não aceita o repto que lhe é lançado, não aceita o bloqueio continental, não vai fechar os seus portos às embarcações inglesas e Napoleão não estava habituado a que lhe desobedecessem. Exatamente, quer dizer, Napoleão, quando houvesse alguém que desobedecesse, ele tentava eliminá-lo. Foi o que aconteceu com o Código Civil. Então, as pessoas estavam contra o projeto do Código Civil chamado Código de Napoleão. Para mim, eu penso que é um erro, chamar Código de Napoleão, porque é o Código Civil francês. Todas as pessoas estavam contra o último projeto, ele eliminou essas pessoas todas. Foi por isso que ele foi à frente. De maneira que isso fazia com todos os generais que estavam contra ele, que não iam do que ele pensava ser o melhor. Mas você também o diz muito bem, muitos deles, quando sabem que perdem as batalhas, preferem suicidar-se porque sabem que o castigo será terrível. Exatamente. Ele não perdoava nada. Ele não perdoava nada, e é uma coisa que é um livro que é muito importante, que são as cartas que ele escreveu a Josefina, quando estava com a Josefina. E a esposa, portanto. A primeira esposa. Ele dizia muitas vezes: olha, hoje já ganhei mais 3 bandeiras. 3 bandeiras eram 3 batalhas. Quando ele dizia 3 bandeiras, eram 3 batalhas. E muitas vezes ele dizia: olha, só houve 5.000 franceses que morreram. Só houve 5.000, por exemplo. Eu digo um número até mais elevado. Já isso mostra bem o que era Napoleão. Para ele, que a vida humana valia muito pouco. Não valia nada. Nada. Ele sabia muito bem que, quando ele invadiu Portugal, que a pedido da Inglaterra, chamavam a Terra Queimada, a Terra Brûlée, quer dizer que, à medida que as forças francesas chegavam numa aldeia, numa cidade ou numa província, tinham essas pessoas, a população devia queimar tudo.
que seja mantimentos para os animais, que seja cereais, que seja coisa, queimar tudo, que era para impedir que os franceses conseguissem avançar. Mas Napoleão sabia muito bem que era isso, mas ele não se importava que houvesse animais que morressem de fome, que houvesse homens que morressem de fome, não havia problema nenhum. Houve um grande problema quando eles chegaram a Coimbra, que foi um massacre. E Napoleão, muitas pessoas foram matadas, muitos portugueses foram mortos por franceses, evidentemente, porque não havia nada de comer. E então, porque as pessoas, além de queimarem os mantimentos, queimarem os cereais, fugiam para as matas, fugiam para a floresta, para deixarem a passagem livre, livre, para não serem mortos, evidentemente, porque visto que não havia nada a comer, as tropas francesas vingavam-se de ver o que acontecia e como eram recebidos. Mas falou do Código Civil, do Código Napoleão. Muita gente diz que se calhar será o grande contributo que Napoleão terá deixado e que esse código é determinante na estruturação das nossas sociedades europeias. É mesmo assim? Ele conseguiu, de facto, algo de invulgar em relação aos anteriores no que diz respeito à questão jurídica? A questão jurídica, eu penso que, não, não vou entrar nesse detalhe porque não, é complexo, mas tudo o que se sabe, tudo o que foi escrito, tudo o que eu tenho lido, é que ele fez um código a Napoleão, à maneira dele, como ele devia gerir um país, como ele devia fazer a imprensa, porque a imprensa estava fechada, só podia ser editado o que ele desse autorização, de maneira que, para mim, eu penso que não foi um avanço. Noutras coisas, foi um avanço, por exemplo, o direito o direito ao solo foi ele que fez, foi uma coisa que está bem feita. Porquê? Porque precisava de pessoas, porque a França, depois da Revolução, não havia nascimentos, havia menos população, de maneira que todos os estrangeiros que viessem, que fecundassem filhos e crianças, as coisas todas, eram bem vistos, e nessa altura, os que nasciam em França tinham direito à nacionalidade francesa. Isso foi ele que inventou, foi ele que reproduziu no Código Civil. Não tenho nenhuma informação que antes isso tivesse sido escrito no Código de Napoleão, antes que ele validasse. Isso não tenho. Bom, isso foi, para mim, uma coisa boa. Eu, como imigrante que vim para a França, eu penso que conheço bem o que se passava em França, com os filhos dos portugueses que nasceram em França. Também aconteceu com o meu filho era era filho de pai português e mãe francesa, já tinha nacionalidade francesa, mas se os pais fossem os dois portugueses, visto que ele nasceu em França, tinha direito à nacionalidade francesa até aos 18 anos. Isso mudou muito, evidentemente, mas tinha direito à nacionalidade francesa. Isso já vem de Napoleão. Estamos a falar de um homem que é corso, uma ilha que já foi italiana e que se tornou parte da França. Toda a gente cita as últimas palavras de Napoleão a dizer que gostaria de ficar sepultado, junto ao Rio Sena, e está no Invalides, não é? O hospital onde se tratavam os militares estropiados, aleijados de guerra, e ele dizia, os franceses que eu tanto amei, todavia, você também o diz no seu livro, ele também fala de uma relação de ódio com os franceses, de os odiar. Exatamente. Porque também há um grande complexo relativamente da Córsega em relação ao continente, não é? Exatamente. Antes dele, depois da Revolução, evidentemente, ele diz, está escrito, está preto e branco, como se diz, ele odiava os franceses. Ele veio para a França por condições que o pai dele já estava no reino francês, evidentemente, que ele veio para a França, para Paris, graças ao pai dele. Mas é verdade que ele odiava os franceses. Durante muito tempo, faz muitas idas e voltas, regressa com muita regularidade à Córsega. Exatamente. Ele quis que a Córsega voltasse a ser independente ou italiano. Aliás, você fala do Pauli, não é? Que é uma figura maior de autonomia, ou porventura do sonho da independência da ilha da Córsega, não é? E eles desentenderam-se, porque a cada altura Napoleão já se tinha tornado mesmo pró-hexagonal, pró-francês. Exatamente, na altura já tinha outras ideias, já sabia que a vida dele
e que o futuro dele era mais em França que na Córcega também. Talvez porque os horizontes eram maiores. Exatamente. Ele já começou a ter conhecimentos com vários, sobretudo ao nível do exército, e para ele, como ele gostava muito de jogar às batalhas, à guerra, evidentemente para isso é verdade que ele foi sempre um sonho dele. Segundo vários escritos, ele passava muito, quando era criança, passava muito tempo a brincar aos soldados, a brincar à guerra. E então, falando um bocadinho de como redigiu a sua obra, eu já disse que eu já tenho uma outra obra sobre Napoleão e sobre a terceira das invasões napoleónicas a Portugal, portanto é uma cronologia comentada, portanto obviamente há toda uma série de datas, não é? Como é que se chega a este produto final? Como é que foi a sua investigação que o levou a esboçar este livro tal qual ele está? Antes de mais, eu queria só dizer aqui duas palavras. Porque é que me interessou a Napoleão, das invasões de Napoleão em Portugal? Porque quando eu cheguei à França em 1970, que eu falava de Portugal, várias pessoas desconheciam Portugal, vários franceses desconheciam Portugal, Portugal, mas sobretudo a história de Portugal. E quando eu falava de várias coisas, entre elas Napoleão, eu disse, não, Napoleão nunca invadiu Portugal, a gente nunca aprendeu isso na escola. Estava dito, evidentemente, eu disse, evidentemente, que não está. Não é ensinado. Eu não conheço os manuais franceses, mas todos os livros que eu tinha até lido até aquela época francesa só falava de Napoleão, mas nas vitórias, menos uma derrota que é o Waterloo. Senão só falava nas Trafalgar, não se fala da Batalha de Trafalgar. Evidentemente que não falam de Portugal, porque foi derrotado 3 vezes, invadiu 3 vezes, foi derrotado. Não se pode falar de Napoleão, porque os escritores e historiadores franceses só falam de Napoleão sobre as vitórias. Ora, um estratega militar, peço desculpa por ter interrompido, como ele, acaba por colidir ali com as linhas das fortalezas, das linhas de Torres Vedras, que são impossíveis de se ultrapassar. Mas ele estava ao corrente, ele estava informado por militares franceses. Massena não conseguiu fazer nada. Nada. Não. Tentou, ficou imenso tempo à espera. Eu conheço essas montanhas, essa montanha, e vê-se que era impossível de chegar. Os ingleses e portugueses estavam no cimo da montanha, os franceses estavam cá em baixo. Como é que eles podiam chegar lá em cima, que eram sempre, mesmo os canhões que enviavam os franceses, nunca chegavam ao topo da montanha, porque era muito alto. Mas era impossível. Mas ele estava ao corrente, mas Napoleão não quis saber, não faz mal. Portugal, as invasões de Portugal já está a custar muito caro, nós estamos a chegar até à vitória final. Bom, nunca chegou. De maneira que eu escrevi esse livro sobre as invasões de Napoleão em Portugal. Porque é que eu escrevi sobre a terceira invasão? Porque só encontrei livros das invasões de Napoleão em Portugal, livros que eram praticamente neutros, sobre a terceira invasão. Evidentemente que eu falo da terceira invasão, mas falo da primeira e da segunda, muito menos, evidentemente. E foi a partir da escrita do meu livro de Napoleão, das invasões de Napoleão, da terceira invasão de Napoleão, que eu comecei a fazer muitos apontamentos sobre Napoleão. Não podia escrever no livro que eu tinha escrito, senão eram 800 ou 900 páginas, e somente estava a terceira invasão de Napoleão, primeira e segunda, e de maneira que eu fui muito longe. Comecei a fazer muitos apontamentos e comecei a ter conhecimento de Napoleão de outra maneira que estava escrito nos livros de história francesa, de outra maneira como me ensinaram em Portugal o que era Napoleão, de outra maneira como os franceses me falavam de Napoleão. E disse, tenho que escrever alguma coisa. E comecei a fazer muitos apontamentos, de maneira que quando esse meu livro já vamos dizer que nasceu com a escrita do meu primeiro livro, e depois, evidentemente, continuei. E como é que eu pensei atingir Napoleão, e escrever sobre Napoleão de uma maneira simples, neutra, sem ser contra ou por Napoleão, e isso levou-me muito tempo. De maneira que eu disse, a melhor maneira é fazer uma cronologia, mas comentada, quer dizer que eu digo o que se passou e comento porque é que se passou, qual foi o resultado, negativo ou positivo, se foi uma vitória, se foi uma derrota. E isso era importante, quer dizer, para mim era importante de eu comentar a minha cronologia. Quer dizer, foi aí, isso levou muito tempo, levou muitos anos a fazer, evidentemente, essas coisas todas, mas quer dizer, nasceu a partir do meu primeiro livro, que foi editado em 2010, para o Bicentenário da Terceira Invasão de Napoleão em Portugal, e a partir daí, 2010, 2021, demorei praticamente 10 anos
a concluir esse livro, que é muito importante. Fui obrigado a ir a chegar a arquivos para ver as batalhas. Não sei se viu, tenho páginas de todas as batalhas que ele ganhou, de todas as batalhas que ele perdeu. Sim, Está sim, a ver? estão quantificadas. Exatamente, quantificado, com a quantidade de mortos de um lado e do outro, quando estava nos dossiês ou nos arquivos, evidentemente, quando não havia nada, não podia escrever nada, mas vê-se bem, quer dizer, vê-se bem que Napoleão, se a gente compara as batalhas que ele ganhou durante toda a vida dele, que ele perdeu, eu acho que ele só ganhou 10 ou 12 a mais do que as que perdeu. E, evidentemente, quando a gente lê os livros franceses, não há derrota nenhuma de Napoleão, praticamente. Ninguém chegava aos calcanhares. Não, ninguém achamos a ganhar. E foi isso que me fascinou nesse livro, e de escrever essa cronologia, que para mim, eu penso que para os professores e para estudantes é importante de ter uma cronologia e depois ir pesquisar verdadeiramente sobre o que se passou no Egito, desta batalha, no Bussaco, por exemplo, ou ou na Alemanha ou na Rússia. Essa questão importava-me explicar e dar interesse ao livro para que as pessoas que quisessem pesquisar, que sejam professores ou estudantes, pudessem ter acesso a isso e depois ir buscar outras informações mais finas. Mas também já tinha escrito, nomeadamente, por exemplo, sobre a Batalha de La Lys, onde, de facto, Portugal teve um contributo na Primeira Guerra Mundial, aqui em França, determinante, não é? Portanto, já está habituado a tratar de temas militares luso-franceses de alguma maneira, não é? Hum, Resta-me agradecer-lhe uma vez mais ter vindo até aos nossos estúdios. Portanto, Cronologia Commenté de Napoleão, uma obra de Manuel do Nascimento, para comentar também os 200 anos da morte de Napoleão Bonaparte.